Repara que desses experimentos que a gente olhou até agora, a gente pode tirar algumas lições para a herança de caracteres contínuos, não pode? A gente pode dizer com uma certa segurança que tem efeitos genéticos e não genéticos em caracteres quantitativos. Em outras palavras, o valor fenotípico de um indivíduo vai ser o somatório do valor genotípico, ou seja, a contribuição dos genes que ele carrega, mais uma contribuição do ambiente, que vai afetar a expressão fenotípica daqueles genes. A gente também pode pensar em termos de variação daquela população. E se a gente pensa nas diferenças entre os indivíduos de uma população, a gente pode escrever que a variação total daquela população, a variação fenotípica, ela vai ser o produto dos efeitos dos genes, da variação genética, da variação produzida das diferenças genéticas entre os indivíduos daquela população, assim como também da variação ambiental. Então a gente pode escrever que a variação fenotípica é igual ao somatório da variação ambiental e da variação genética. Tá claro? Isso vem diretamente dos experimentos de Nilson Elo e do East que eu mostrei para vocês. Para a gente botar o pé no chão um pouquinho e pensar em valores genotípicos, imagina que eu medi um monte de indivíduos que são ou azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho para o comprimento do braço, tá bom? Eu encontrei 33,7 como média para o azão-azão, 21,5 para o heterozigoto e 17,4 para o homozigoto azinho-azinho. Estes valores fenotípicos médios desses genótipos são chamados de valores genotípicos. Então, isto daqui é o valor genotípico do azão-azão. Isto daqui é o valor genotípico do heterozigoto. E isto daqui é o valor genotípico do azinho-azinho. Tá bom, moçada? Mas repara que não para por aí. Você pode ter vários indivíduos azão-azão medidos. E quando você olha, eles não são idênticos em termos dos seus fenótipos. Eles podem variar de 28,3 até 39,02, por exemplo. A média é 33,7, mas esses valores estão dispersos entre 28,3 e 39,02. Por que isso acontece? Isso acontece primeiro por variação ambiental. Tá claro? Ora, os desvios ambientais vão produzir desvios fenotípicos nesses indivíduos. Então, os indivíduos não vão ser absolutamente idênticos entre si. Mais ainda, se eu estou olhando para um único locus, repara que o resto do genoma está sendo aleatorizado. E se ele está sendo aleatorizado, se eu não estou olhando para o resto do genoma, o fato do indivíduo ser azão-azão para um locus não quer dizer que ele tem o mesmo genótipo em outros loci, concordam? Então, dentro desse desvio ambiental, eu também tenho uma contribuição dos outros genes afetando aquele caráter em questão. Tá claro? Então, quando a gente fala de variação ambiental, é a isso que a gente está se referindo. Ao fato de que os indivíduos que têm um certo genótipo num determinado locus não necessariamente se apresentam com exatamente o mesmo fenótipo. Eles podem ter fenótipos distintos. Então tá. Como é que a gente sai dos genes para as distribuições? Ora, com muitos fatores mendelianos, com muitos genes afetando um único caráter, a gente vai perder categorias discretas facilmente identificáveis como o Mendel trabalhava. A gente pode entender isso como um problema estatístico. E é essa a nossa tarefa para a nossa próxima aula. Para facilitar isso, eu vou só apresentar mais um ou dois conceitos aqui. Vamos pensar que a gente tem um único locus com dois alelos, com frequências semelhantes, tá? De 50% para cada um deles. E a gente vai pensar que esses alelos são codominantes, ou seja, não existe dominância, tá? O heterozigoto é intermediário entre os dois homozigotos. Ora, com dois loci, olha o que acontece. Com dois loci se comportando dessa maneira, eu vou ter várias categorias fenotípicas, certo? Passando
deste fenótipo até o maior fenótipo, já começando a aparecer uma distribuição normal. Se eu aumento o número de loci, olha o que acontece. Aumento o número de classes fenotípicas. Se eu passo para 4 loci, olha como essa curva normal vai ficando cada vez mais bonitinha e como as diferenças entre essas classes vai cada vez ficando menor. Se eu agora jogo variação ambiental em cima disso, se eu reconheço que um mesmo genótipo pode produzir vários fenótipos diferentes, olha o que acontece. Eu pego aqui um único locus, tá? E eu vou sobrepor esse único locus em uma única população. Só que agora este locus tem variação ambiental. Os indivíduos que são azinho têm essa distribuição de fenótipos. Os indivíduos que são heterozigotos têm esta distribuição de fenótipos. E os outros homozigotos têm essa distribuição de fenótipos. Quando eu junto isso numa única população, olha o que acontece. Eu produzo uma variação contínua. E repara que se o indivíduo cai nessa região aqui, se ele tem essa altura, eu não sei qual é o genótipo dele, olhando apenas para o fenótipo. Este é que é o problema fundamental da diferença entre a genética mendeliana e a genética quantitativa. Eu não posso estudar a herança de caracteres contínuos da mesma maneira que Mendel estudava, porque Mendel estava pensando em caracteres com distribuição discreta. Com uma distribuição contínua, eu não sei o genótipo simplesmente olhando para o fenótipo dele, tá bom? Estes caras podem ter qualquer um dos 3 genótipos. Eu não sei qual é o genótipo deles olhando para o fenótipo. Então, se você joga a variação ambiental em cima desses exemplos, olha o que você vê. Você vê uma distribuição contínua, normal. E pegando qualquer lugar dessa distribuição, eu não vou saber qual é o genótipo que está subjacente. Para a gente entender isso, então, a gente vai precisar de uma teoria que foi desenvolvida por Fischer em 1918, para entender como se dá a herança de caracteres contínuos, como a informação de herança é transmitida de uma geração para outra. E isso vai ser tema da nossa próxima aula, para a gente finalmente começar a entender como se dá a herança de caracteres que se apresentam desta maneira. E não se enganem, uma fração substancial, talvez a maioria dos caracteres que nos interessam enquanto biólogos, a própria fitness e seus componentes sobrevivência e reprodução se apresentam como distribuições contínuas. Então a gente precisa ter instrumentos para entender como se dá a herança desses caracteres e a evolução desses caracteres. E isso é tema para a nossa próxima aula.